Oi pessoal, essa é a nossa quarta videoaula e nessa aula a gente vai ver o segundo grande grupo de hormônios, que são as giberelinas. Para essa aula nós vamos então seguir aquele roteiro como foi para as auxinas. Nós vamos ver um breve histórico como as giberelinas foram descobertas, como que se dá a biossíntese e o metabolismo das giberelinas, as principais funções biológicas desse grupo de hormônios e o mecanismo de ação. Então vamos começar pelo histórico. As giberelinas, na verdade, foram descobertas por causa de uma doença de arroz que surgiu no Japão, e essa doença era chamada Bacanae, ou arroz louco. Essa doença era causada pela infestação de um fungo, e esse fungo chama Gibberella fujikuroi. Se vocês olharem na figura, vocês vão ver que tem algumas plantas que estão amareladas e acamadas. O termo acamado que a gente usa quer dizer que as plantas cresceram demais e deitaram. Olha, isso é uma coisa problemática, porque se a plantação de arroz é feita dentro d'água e o arroz começa a produzir e a planta acama, ou seja, ela cresce demais e deita, né, isso é causado pelo vento ou qualquer coisa assim, o arroz vai cair dentro d'água, então vai apodrecer e não vai produzir. Então, essa doença causada por esse fungo causa esses sintomas. A planta fica um pouco amarelada e ela cresce muito mais do que as outras plantas. Se olhar na planta aí do lado direito nessa foto, dá bem para ver que essa planta que tem o sintoma da Gibberella cresceu mais do que as outras. Então, um grupo de japoneses estudando essa doença, que é importante para a cultura do arroz, isolou o nome de um composto químico que era produzido pelo fungo. Como o fungo chama Gibberella, eles colocaram o nome de giberelina. Depois, mais tarde, eles descobriram que, na verdade, esse composto ele não é produzido pelo fungo, o fungo induz a planta a produzir o composto. Então, aí se descobriram várias moléculas que foram denominadas conjuntamente de giberelinas. Existe uma centena de moléculas diferentes com o nome de giberelinas, mas somente algumas delas são biologicamente ativas. E isso a gente precisaria guardar. Essas moléculas são a GA1, a GA3, a GA4 e a GA7. Então, essas 4 moléculas são as 4 giberelinas biologicamente ativas e elas são produzidas naturalmente por todas as plantas. Algumas plantas produzem mais de uma molécula e menos do que outras, mas, no geral, todas as plantas produzem essas giberelinas que são biologicamente ativas. Então, a gente precisa memorizar isso. Uma maneira fácil de memorizar é A1, A3, 3 mais 1 dá 4, então a GA4, 4 mais 3, 7. Então, as giberelinas biologicamente ativas são a GA1, a GA3, 3 mais 1, 4, então a GA4 também é 3 mais 4, 7, então a 7 também é, tá bem? Então, as giberelinas biologicamente ativas são a GA1, a GA3, a GA4 e a GA7. Vamos memorizar isso, tá bom? Muito bem, então esse foi o breve histórico, né? As giberelinas recebem esse nome porque se descobriu essa molécula por causa da doença causada pelo fungo Gibberella. Vamos ver um pouco agora sobre biossíntese e metabolismo. Vocês se lembram que na aula passada nós dissemos que as auxinas têm como primeiro precursor o triptofano. Muito bem, para as giberelinas, os primeiros precursores são os terpenos. Terpenos são, em geral, moléculas voláteis, elas são produzidas pelo metabolismo secundário da planta. Quando você sente aquele cheiro de laranja ou cheiro de eucalipto, essas substâncias aromáticas de cheiro são voláteis, portanto, são terpenoides. Tá certo? Nesse caso aqui, os terpenos podem então não só são dirigidos para produzir giberelina, mas para outras substâncias como essas que eu acabei de dizer, de aromas e de cheiros de plantas, etc. O isopentenil pirofosfato, IPP, ou DMAPP, são os terpenoides mais usados, mas eu quero que vocês guardem terpenos em geral, são os precursores das giberelinas. As giberelinas são sintetizadas em 3 compartimentos celulares diferentes. Isso compõe, então, 3 fases de síntese. Ela começa no cloroplasto, o retículo endoplasmático, depois o segundo compartimento e depois no citoplasma. Por que começa no cloroplasto? Porque é lá que são produzidos os terpenos. Então, como os terpenos são produzidos no cloroplasto, é lá que começa a síntese. Então, no cloroplasto é produzida a primeira molécula que está realmente comprometida com a síntese de giberelina, que é o enticaureno.
Então, por que eu tenho que dizer isso? Porque os terpenos, como eu disse, são substâncias comuns, elas podem ser usadas para outras coisas, como, por exemplo, a produção de substâncias voláteis. Eu falei que o aroma da laranja, o aroma do eucalipto são terpenoides. Mas o enticaureno não. O enticaureno ele só é usado para a síntese de giberelina. Então, quando no cloroplasto, a partir dos terpenos, é produzido o enticaureno é a primeira molécula dedicada à síntese de giberelinas. É o enticaureno que vai sair do cloroplasto para ir para o próximo compartimento. O enticaureno, então, ele vai sair do cloroplasto e vai entrar no retículo endoplasmático. E dentro do retículo endoplasmático, ele vai sofrer uma série de reações para produzir GA12. É o GA12 que vai sair então do retículo endoplasmático e vai continuar sendo modificado depois no citoplasma. Lembrem-se, GA12 é uma giberelina biologicamente ativa? Não, ainda não. Lembrem-se, as giberelinas biologicamente ativas são a GA1, a GA3, a GA4 e a GA7, tá bom? Então, o enticaureno veio lá do cloroplasto, entrou no retículo endoplasmático, vai sofrer uma série de modificações até chegar em GA12. É o GA12 que vai sair do retículo endoplasmático e vai para o citoplasma, onde uma série de oxidações vão formar as moléculas de giberelina biologicamente ativas. As enzimas que vão finalizar então a síntese de giberelina, que são as principais enzimas de síntese, são a GA3 oxidase e a GA20 oxidase. Então, a GA3 oxidase e a GA20 oxidase são as principais enzimas, elas estão presentes no citoplasma, que vão finalizar a síntese de giberelinas biologicamente ativas. Vocês se lembram da aula de auxinas, que eu disse que quando a planta acumula muita auxina, ela tem um jeito de se livrar da auxina, que é o que a gente chama de catabolismo, né? Se ela colocasse pequenos radicais na molécula de auxina, ela era degradada permanentemente. Se colocasse radicais mais longos, ela era armazenada. Então, ela poderia ser recuperada depois. Para a giberelina, não tem esse catabolismo temporário, ele é definitivo. Ou seja, a GA2 oxidase é uma enzima de degradação ou de catabolismo de giberelina. Uma vez que a GA2 oxidase agiu, a giberelina então é degradada, tá certo? Ela se torna numa forma inativa, na verdade, né? Ela pega as giberelinas ativas e a GA2 oxidase torna essas giberelinas inativas. Então, o catabolismo de giberelinas é feito pela GA2 oxidase. Então, enquanto a GA3 oxidase e a GA20 oxidase são enzimas de síntese, a GA2 oxidase é uma enzima de degradação. Muito bem, então vejam, se a GA20 oxidase e a GA3 oxidase são enzimas, são proteínas, então são codificadas por genes. Se nós observarmos aonde esses genes se expressam, GA20 oxidase e GA3 oxidase, a gente vai saber onde que se dá a biossíntese de giberelina. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma planta transgênica em que ela expressa a luciferase. A luciferase é uma enzima que, se você colocar o substrato dela, que é a luciferina, ela vai produzir uma fluorescência, e isso é detectado por uma câmera, essas câmeras infravermelho. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem, essa cor é uma cor artificial gerada por computador. Quanto mais avermelhado, maior é a intensidade da fluorescência. Portanto, nessa planta transgênica em que o promotor da GA20 oxidase está induzindo a expressão da luciferase, onde tiver mais luciferase é onde teria então mais GA20 oxidase na planta, ou seja, onde teria mais giberelina ativa na planta. Pela imagem dá para ver, isso é uma planta de Arabidopsis, né? A nossa planta modelo vista de cima, e essa parte mais vermelha é onde tem mais biossíntese de giberelina. Portanto, as giberelinas são sintetizadas no ápice caulinar e nas folhas jovens, na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo tipo de tecido das auxinas. Para variar, como todo hormônio, essa giberelina não vai ficar aí, ela vai ser transportada, e a maior concentração que a gente conhece em giberelina são em frutos e sementes imaturas. Um detalhe, ao contrário da giberelina, da auxina, que a gente conhece como é feito o transporte, lembram-se, o transporte de auxinas é feito pelas proteínas PIN. Para as giberelinas, a gente não sabe ainda que moléculas fazem o transporte. Então, nós sabemos que a síntese de giberelina é no ápice caulinar nas folhas jovens, da mesma maneira que a auxina, na mesma posição.
Essa gibberellina tem que ser transportada pela planta, ela vai circular pela planta inteira, mas como a gente ainda não sabe. Bom, eu acho que isso era o que a gente tinha que ver sobre biossíntese. Vocês estão vendo que se vocês olharem no nosso livro-texto, ou se vocês olharem nesses esquemas que aparecem nos slides, vocês veem que a biossíntese é um bocado mais complicada do que eu disse, mas é isso que eu quero que vocês retenham, tá? A informação que eu quero que vocês retenham é essa que eu passei. Vamos reprisar, então. As gibberelinas são sintetizadas a partir dos terpenos. Os terpenos que são os precursores. Os terpenos são produzidos no cloroplasto, portanto é lá que começa a síntese. Dentro do cloroplasto, esses terpenos vão ser transformados até o ente caureno. É o ente caureno que sai do cloroplasto e vai entrar no retículo endoplasmático. Dentro do retículo endoplasmático, o ente caureno ele vai ser modificado até GA12. A GA12 é uma gibberelina ainda não biologicamente ativa. Essa GA12 vai sair do retículo endoplasmático e vai para o citoplasma. E no citoplasma, duas enzimas vão finalizar a síntese, são as principais enzimas de biossíntese de gibberelina. São a GA3 oxidase e a GA20 oxidase, tá certo? Caso a planta acumule muita gibberelina, a planta tem como degradar essa gibberelina. Essa degradação é feita pela GA2 oxidase. Então, a GA2 oxidase pega as gibberelinas biologicamente ativas e transforma em gibberelinas inativas. Pelo local de expressão da GA3 oxidase e da GA20 oxidase, a gente sabe aonde é feita a biossíntese de gibberelina nas plantas. Essa biossíntese é feita no meristema apical caulinar e nas folhas jovens, tá certo? Da mesma forma que a gente viu algumas moléculas que dificultam o trabalho da auxina, a gente tinha visto NPA no final da aula das auxinas, também existem inibidores da síntese de gibberelinas. Então, o mais comum dele são substâncias artificiais, né? Elas foram criadas justamente para barrar a ação de gibberelinas, e a mais eficiente dela, pelo menos a comercialmente mais disponível, é o paclobutrazol. Então, para que servem essas substâncias? Lembrem-se, como é que as gibberelinas foram descobertas? Foram descobertas porque elas induziam um crescimento exagerado da planta de arroz. Se a produção em excesso de gibberelinas causa o crescimento exagerado da planta, então nós estamos começando a ver um pouco do papel biológico das gibberelinas, né? Se eu aplicar o paclobutrazol em uma planta, geralmente isso vai causar um nanismo, vai retardar o crescimento das plantas. Então, isso também pode ser feito não só com a aplicação de uma substância como essas, mas pode ser feito geneticamente. Pensem um pouco, se a GA2 oxidase é a enzima que faz a degradação, se é uma enzima, é uma proteína, se é uma proteína codificada por um gene, então eu posso fazer uma planta transgênica que superexpressa a GA2 oxidase. Como a GA2 oxidase é uma enzima de degradação de gibberelina, quanto mais GA2 oxidase a planta expressar, menos gibberelina biologicamente ativa vai ter disponível para a planta. Portanto, essa planta não vai crescer tanto. Então, aí vocês estão vendo um processo de engenharia genética justamente para a redução da altura das plantas. Vocês têm do lado esquerdo um trigo normal, não transgênico, e aí uma sucessão de plantas transgênicas que expressam cada vez mais a GA2 oxidase. A planta do lado direito da sua figura é a anã, porque ela produz muita GA2 oxidase e praticamente não produz gibberelinas. Então, vejam, plantas transgênicas à parte. Durante o final dos anos 1950 e começo dos anos 1960, ocorreu o que se chamou na agricultura de Revolução Verde, onde, através de conhecimento científico, se descobriu o uso, por exemplo, de fertilizantes para aumentar o crescimento das plantas, aumentar a produção de grãos, etc. Mas uma das descobertas foi justamente o fato de que existem genes que codificam síntese e degradação de gibberelina. Então, naturalmente, as plantas têm mutações nesses genes. E se você selecionar plantas ou que superexpressam a GA2 oxidase, ou que é a enzima de degradação, ou expressam menos os genes de biossíntese, como a GA20 oxidase e a GA3 oxidase, essas plantas naturalmente vão ser menores. Isso provocou um impacto muito grande na agricultura, porque vejam, a doença lá do bacanaê, do arroz louco, né, que nós vimos no histórico, causava o crescimento exagerado das plantas. Isso é uma coisa indesejável, porque as plantas vão acabar crescendo demais, ocupando muito espaço e tombando muitas vezes com o vento.
Então, o fato de se escolherem variedades anãs que naturalmente ocorrem na natureza contribuiu muito para a produção agrícola. Imaginem, por exemplo, uma plantação de coqueiros. Hoje, os coqueiros que são plantados, e no Brasil tem muita plantação de coqueiro, por exemplo, na Bahia, são todos coqueiros anãs. Esses coqueiros anãos, eles são produzidos não por transgenia, não tem nada de transgênico nisso. É simplesmente pela seleção de plantas que naturalmente produzem menos gibberellina. Essas plantas produzem menos gibberellina, quer seja expressando menos os genes de biossíntese, GA20 oxidase e GA3 oxidase, ou expressando mais os genes de degradação, o gene de degradação, que é a GA2 oxidase. O que é interessante notar é que, como as gibberellinas têm uma enzima que faz a degradação, que é uma coisa que a gente não viu em auxina, por exemplo, né? A GA2 oxidase ela degrada então as gibberellinas biologicamente ativas. As gibberellinas regulam o seu próprio metabolismo. Quando a planta produz gibberellina demais, ela acaba ativando os genes de degradação e desligando os genes de biossíntese para chegar num equilíbrio, né? Então, esse experimento que vocês estão vendo aí é um experimento bastante antigo. Essa técnica normalmente não é mais usada, é um Northern blot. O que essa técnica faz é detectar a quantidade de RNA mensageiro para um gene específico. Vocês estão vendo aí essas manchas escuras. Quanto mais escura for a mancha, ou mais intensa for essa mancha, mais o gene está se expressando. Então, se nós olharmos, por exemplo, os genes que codificam as enzimas de síntese, que são a GA20 oxidase e a GA3 oxidase, vocês vão ver se a gente aplicar gibberellina na planta, então mais GA quer dizer que foi aplicado gibberellina externamente na planta, a intensidade da expressão desse gene diminui. Vocês conseguem ver pela diminuição da intensidade dessa mancha escura aí. Por outro lado, o gene de degradação, que é a GA2 oxidase, né, o gene que codifica a enzima GA2 oxidase, quando nós aplicamos mais gibberellina, o que acontece é uma ativação, quer dizer, o gene fica mais ligado, mais ativo. Vocês estão vendo pelo aumento da intensidade dessa mancha escura aí. Então, a gibberellina tem uma espécie de homeostase. A planta tem uma espécie de homeostase de gibberellina dentro de si. Então, ela regula a concentração de gibberellinas, mesmo que você aplique um pouco mais, ela acaba modificando a expressão dos genes de biossíntese e de degradação para equilibrar a concentração de gibberellina dentro da planta. Como nós já vimos auxinas, agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas, porque os hormônios, obviamente, interferem entre si, um na biossíntese ou no funcionamento do outro. Então, as auxinas, que a gente já viu, interferem, induzindo a biossíntese de gibberellinas. Então, vejam, lembram o experimento que nós vimos na aula passada? Tem um vídeo sobre esse experimento que nós vimos sobre... Está postado esses vídeos lá no Moodle, sobre decapitação para demonstrar o efeito da dominância apical. Então, vocês se lembram que a dominância apical é o efeito que a auxina produzida no ápice tem sobre a dormência das gemas. Então, veja, quando a gente pega um caule intacto, a planta obviamente tem uma certa concentração interna de gibberellina, está vendo ali no gráfico, né? Se eu cortar ou decapitar essa planta, tirar o ápice caulinar e as folhas jovens dela, vejam que a concentração de gibberellina diminui drasticamente. Vocês vão falar, não, peraí, mas isso não é feito da auxina, porque a gibberellina também é produzida nesse tecido. Então é óbvio que se a gibberellina é produzida nesse tecido, se eu tirar o tecido que produz gibberellina, eu vou ter menos gibberellina. Não é bem assim. Para provar que não é bem assim, se eu pegar esse ápice decapitado e colocar ali a auxina, a produção de gibberellina volta, inclusive mais, né? Porque a gente não consegue colocar a mesma quantidade de auxina que tinha na planta. Se colocar bastante auxina, eu vou acabar induzindo produção de mais GA ainda. Vocês falam, mas espera aí, aonde que está sendo produzido esse GA? Se eu tirei o ápice caulinar e as folhas jovens. Lembrem-se qual é o efeito da decapitação das plantas. A hora que eu tiro o ápice, o que vai acontecer com as gemas axilares? As gemas axilares vão brotar. O que são as gemas axilares? Meristemas caulinares. Portanto, são essas gemas axilares que vão começar a brotar, foram ativadas e passam a produzir, então, gibberellina, em uma quantidade, inclusive, maior, porque você vai ter várias dessas gemas brotando, né? Em uma quantidade maior do que na planta intacta. As condições ambientais também interferem no metabolismo de gibberellina.
Então, existe uma regulação fotoperiódica da biossíntese gibberellina. O que é fotoperíodo? Fotoperíodo é o número de horas de luz em 24 horas. Quanto maior o fotoperíodo, mais tempo de luz nós temos, né? Nós chamamos de dias longos. Por exemplo, no verão, nós temos mais horas de luz em 24 horas do que no inverno. Então, no verão, nós temos dias longos. Se vocês olharem nesse gráfico aí, ó, quanto maior o número de dias longos em que uma planta é submetida, maior a concentração dela de gibberellina. Qual é a consequência disso? As plantas no verão, quando os dias são mais longos, produzem mais gibberellina do que no inverno. Como consequência, as plantas geralmente crescem mais no verão do que no inverno. Vamos então fazer novamente uma revisão de tudo que a gente viu até agora sobre biossíntese e efeitos vários sobre a produção de gibberelinas biologicamente ativas. Então vamos lembrar, as duas enzimas de biossíntese de gibberelinas são a GA20 oxidase e a GA3 oxidase. Quando a planta produz muitas gibberelinas biologicamente ativas, quais são as gibberelinas biologicamente ativas? A GA1, a GA3, a GA4 e a GA7, certo? Quando há um excesso de produção de gibberelinas biologicamente ativas, elas são degradadas pela enzima de degradação, que é a GA2 oxidase. As auxinas têm um efeito direto sobre a produção, induzindo a produção de gibberelinas. Então, ela induz a GA20 oxidase e a GA3 oxidase. E, por outro lado, ela inibe a GA2 oxidase, ela diminui a degradação. As próprias gibberelinas ativas, elas reprimem a sua própria produção. Então, existe essa homeostase de gibberelina na planta. Se a planta começa a produzir muita gibberelina biologicamente ativa, ela reduz a expressão dos genes de síntese e ela vai induzir a sua própria degradação, certo? Só lembrando que existem também então influências ambientais, como por exemplo, quanto mais luz tiver num dia, maior vai ser a produção de gibberelinas, tá certo? Vamos passar então agora para as funções biológicas. Eu acho que a primeira função biológica da gibberelina, ou a principal delas, a gente já viu, as gibberelinas alteram a altura das plantas. Nós vimos pelo próprio descobrimento das gibberelinas, né, o bacanaê, a doença do arroz louco lá, era justamente que as plantas cresciam demais. Então, a aplicação de gibberelinas geralmente aumenta a altura das plantas. Esse aumento, esse crescimento maior da planta é feito pelo alongamento do entrenó. Então, é mais por expansão celular do que por divisão celular, tá certo? Então, vejam aí nessa imagem, toda vez que aparecer esse tiozão assim de gravata, com essa roupa meio anos 60, porque eu tirei do livro-texto da gente que é do Tais, tá bom? Livro-texto do Tais. Vejam ali embaixo da escada, tem 2 vasos, esses vasos são de repolho. Tá? Então, de couve, na verdade, não repolho, de couve. Então, vejam que essas plantas que ele está segurando essas plantas receberam uma dose relativamente grande de gibberelina e elas acabaram alongando os entrenós e cresceram bastante. Vejam também um detalhe importante, que essas plantas têm flor, elas, lá na ponta do caule tem uma inflorescência. Então, às vezes, em algumas plantas, isso não é um efeito muito geral, mas em algumas plantas gibberelinas também podem induzir a fase reprodutiva. Mas, enfim, a principal função biológica das gibberelinas é induzir o crescimento por expansão do entrenó. Algumas pessoas podem achar assim, bom, então quer dizer que as gibberelinas podem ser aplicadas para produzir plantas gigantes. Isso, na verdade, não é uma vantagem, quase nunca é uma vantagem, sabe? Porque, como eu disse, se a planta cresce demais, um vento, alguma coisa, ela acaba tombando. Então, geralmente, o que se quer é inibir a biossíntese de gibberelinas, como eu disse agora há pouco, a história da Revolução Verde, lá em que se escolheram variedades anãs, preferencialmente variedades muito altas. Então, as plantas que são mutantes para a produção de gibberelinas, elas geralmente têm um porte, né, uma altura bastante reduzida. Então, geralmente, o que a gente quer é inibir a biossíntese de gibberelina para reduzir o porte das plantas. Isso acaba, inclusive, aumentando o valor agregado de plantas ornamentais. Eu acho que todo mundo já foi no supermercado e viu na seção ali de flores girassóis num vaso dando flor pequenininho. Nesse vaso, com certeza, foi aplicado paclobutrazol. Aí no exemplo que vocês estão vendo é a mesma coisa. Lembrem-se, paclobutrazol é uma daquelas substâncias que inibe a biossíntese de gibberelinas. Isso daí é o que a gente chama de bico de papagaio, né? O nome do gênero é Poinsettia. Vocês estão vendo uma planta ornamental típica de Natal.
Naturalmente, essa planta tem esse crescimento do jeito que vocês estão vendo ali, foi regado só com água. Se você aplicar o paclobutrazol, a planta fica mais compacta e isso tem um valor de mercado muito maior. As pessoas preferem, obviamente, esse vaso mais compacto do que aquele vaso mais, parece meio espichado, assim, tá esquisito. Então, a aplicação de paclobutrazol para a redução da biossíntese de giberelina é uma prática comum em floricultura. Uma outra função biológica das giberelinas, agora eu vou começar a passar então aos rodapés, né, porque são meio exceções. Em uva, as giberelinas têm um efeito no alongamento do pedúnculo. Uvas para mesa, geralmente as pessoas querem esses cachos maiores que estão mostrados aí do lado direito desse senhorzinho aí que está segurando. Mas para que isso aconteça, geralmente se demanda uma mão de obra para retirar o excesso de frutos, né? Então as bagas da uva são retiradas manualmente para criar mais espaço para que a uva possa expandir. Se você não fizer isso, as uvas vão ficar pequenininhas, os cachos vão ficar pequenininhos como esse da mão direita dele, ao lado esquerdo nosso aí. Então, esse cacho de uva da mão direita dele, nosso lado esquerdo, não foi aplicado giberelina. O cacho de uva dele, da mão esquerda dele, do nosso lado direito, foi aplicado giberelina. Então, a aplicação de giberelina tem o mesmo efeito desse desbaste que a gente fala tecnicamente de frutos, faz com que o pedúnculo, alongando mais, tenha mais espaço para ter mais bagas de uva crescendo. Em maçã tem também um efeito particular, principalmente nessa variedade da maçã verde, né, que é a Granny Smith, e você está vendo o efeito, ela faz com que a maçã fique mais alongadinha, assim, né, não tão parruda, e aumente de tamanho. Isso aí é por expansão celular, né, ela fica na verdade mais cheia d'água, mas tem um apelo comercial. Em citros tem um efeito bastante importante, principalmente para a nossa região aqui, um pouco ao norte de Campinas, tem a cidade de Limeira, que vocês já devem ter ouvido falar, é um centro de produção de citros, é um dos maiores do mundo e compete diretamente com a região sul dos Estados Unidos. Então o pessoal ali de Limeira fica torcendo para que quando tiver uma geada, queime todos os laranjais lá na Flórida, nos Estados Unidos, para eles poderem exportar mais laranja e suco de laranja concentrado. E para esperar essas geadas que geralmente vêm aí no final do nosso verão, o que eles fazem? Eles aplicam giberelina no pomar, porque as giberelinas, então, elas retardam a senescência em citros. Bom, mas também não faz milagre, né? Se demorar muito, o fruto vai acabar caindo do pé, mas de forma geral isso garante um tempo maior para poder fazer a colheita ou escolher a data melhor, dependendo do preço do mercado, para fazer a colheita dos citros. Então, as giberelinas, nesse caso, retardam a senescência de laranjas, limões, tangerinas, etc. Um outro papel biológico das giberelinas é a alteração da capacidade de tuberização de uma batata. Então vejam, se você tiver um pé de batata e aplicar a giberelina, ela não vai produzir batata. Então, ao contrário, né, se você produzir, por exemplo, se induzir a redução da produção de giberelina, por exemplo, aplicando o paclobutrazol, vai aumentar a tuberização. Um efeito contrário, um efeito indutor, é no processo de germinação de sementes. Se você aplicar a giberelina, há uma indução na germinação de sementes, enquanto que na ausência de giberelina, a germinação de sementes é bem reduzida. Muito bem, então a gente já viu a maior parte dos papéis biológicos das giberelinas, lembrando que o principal papel das giberelinas é na indução realmente do crescimento das plantas por expansão dos entrenós. Vamos dar uma olhada agora no mecanismo de ação. Só lembrando, o mecanismo de ação das giberelinas, como de todos os outros hormônios, como a gente viu para as auxinas, é no nível molecular, controlando a expressão diferencial de genes. Então, as giberelinas vão, semelhante às auxinas, induzir a expressão dos genes. Que genes? As giberelinas não induzem a germinação, então dos genes necessários para a germinação. As giberelinas não induzem a expansão do entrenol, o crescimento das plantas, então os genes necessários para que isso aconteça. Tá certo? Vamos lá. Bom, vocês vão notar que o mecanismo de ação das giberelinas é muito semelhante ao mecanismo de ação das auxinas.
Por isso que eu disse, não deixem para estudar isso tudo de última hora, porque vocês vão acabar fazendo muita confusão entre os diferentes hormônios. Vejam, é semelhante ao que a gente viu para a auxina, quando existe uma concentração reduzida de giberelina, os genes que são induzidos por giberelina estão desligados. Eles não estão ativados porque os fatores de transcrição que ativariam a expressão dos genes controlados por GA, esses fatores de transcrição estão inibidos por uma proteína repressora chamada DELA. Se vocês se lembrarem do mecanismo de auxina, esse fator de transcrição tinha um nome específico, que era ARF. Aqui eu não estou dando nenhum nome específico, porque existem vários deles, eu não vou entrar muito em detalhe, mas vocês têm que reter o nome do repressor. O repressor é bem famoso, é a molécula, a proteína DELA. Uma vez que a concentração de giberelina aumenta na célula, ela é reconhecida pelo seu receptor. O receptor de giberelinas é o GID1. Então, o GID1 reconhece as giberelinas biologicamente ativas, se liga a elas e ele muda com isso a sua conformação estrutural, 3D. Isso faz com que o GID1 recrute um complexo de biquitinação que é chamado SCF-GID2. Olha aí, toma cuidado, hein? O receptor chama GID1, mas o complexo de biquitinação chama SCF-GID2. O que vai acontecer com essa recrutação do SCF-GID2, ele vai ubiquitinar o DELA, e com isso o DELA vai ser degradado. Lembram-se que quando existe a ubiquitinação de uma proteína, ela é destinada ao proteasoma para degradação. É um processo, como eu disse, muito semelhante ao que a gente já viu no mecanismo de ação das auxinas, né? Então, com o DELA sendo degradado, o que vai acontecer? O fator de transcrição fica livre para induzir a expressão dos genes que são ativados por giberelina. Tá certo? Então, vamos recapitular. As giberelinas biologicamente ativas, quem são elas? A GA1, a GA3, a GA4 e a GA7. São reconhecidas pelo seu receptor, que é o GID1. Quando isso acontece, o GID1 vai recrutar um complexo de poliubiquitinação, que é SCF-GID2. Quando isso acontece, SCF-GID2 vai ubiquitinar a proteína dela é degradada e o fator de transcrição fica livre para induzir os genes controlados por GA. Então, que genes que vão ser ativados pelas giberelinas? Lembrem-se, as giberelinas induzem, eu falei que as giberelinas induzem a germinação, por exemplo. Durante a germinação, o que tem que acontecer? A semente tem que começar a degradação das reservas da semente, do endosperma, se isso aí for uma gramínea, por exemplo, para que enzimas hidrolíticas sejam ativadas para degradar o amido que está acumulado ali para gerar açúcar para a planta poder crescer. Então, que enzima que degrada amido? Amilase. A amilase é uma proteína, portanto, é um gene. Portanto, são os genes, por exemplo, de alfa-amilase, que vão ser ativados quando a concentração de giberelina aumenta. Então, se eu aplico a giberelina, eu vou induzir a germinação da semente justamente pela ativação dos primeiros genes da germinação, que são os genes que vão consumir essa reserva da semente para a planta poder germinar. Isso tem uma importância econômica importante para produção de malte para cerveja, por exemplo. Então, as indústrias cervejeiras umedecem as sementes. Lembram-se o que é malte, né? Malte é a semente germinada, né? Que depois é torrada. A semente de cevada, para germinar, ela precisa de água, então eles colocam água e nessa solução de água põe um pouco de giberelina para induzir uma germinação uniforme para a produção do malte de melhor qualidade possível para a produção de cerveja. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para apresentar. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. O que a gente puder resolver por e-mail, a gente vai fazer. Lembrando que eu vou postar logo depois aí do link para essa aula que vocês acabaram de ver, tem um link para o vídeo da aula prática, onde a gente vai demonstrar a ação de giberelina para induzir o crescimento dos entrenós das plantas e a ação do paclobutrazol, que tem um efeito contrário para reduzir o crescimento de plantas. Tá bom? Dê uma olhada lá no vídeo da aula prática. Até a próxima.